Meu nome é Júlio Matos, sou engenheiro ambiental, pesquisador, mestre em Geociência e Meio Ambiente. Trabalho há 8 anos aqui no Sítio Tucum, desenvolvendo um trabalho com agricultura orgânica, tecnologias sociais. Venho dando continuidade ao que os meus antepassados já vêm desenvolvendo de uma maneira um pouco informal, digamos assim. Esse documentário retrata um pouco da infância, um pouco de como era o modo de vida deles, que por mais que a gente fale hoje sobre agroecologia, permacultura, eles já viviam há anos-luz na nossa frente. O meu pai, ele cuidava lá da fazenda, do vizinho, então ele sempre tirava leite, plantava o arroz, tudo de ameia lá. Aí a minha mãe falava para ele que não compensava, ficou falando a cabeça dele, até que ele resolveu colocar umas vacas aqui. E as primeiras vacas foi uns bezerros que o meu irmão ganhou desse vizinho que meu pai tomava conta, que é padrinho dele. Então, quando batizou ele, deu um bezerro para ele, uma vaca. Aí ele pôs aqui no pasto, e era tudo pasto aqui, e era herança, isso aqui foi herança da minha mãe, né, que era do meu avô, e o avô materno. Então, ele aqui era só pasto, diz ele que só tinha cupim e um pastinho ruim. Aí ele pôs a primeira vaquinha, depois ele viu que não estava compensando, aí ele mandou arar e plantou mandioca. Depois da mandioca, ele passou a plantar o café. Aí depois do café, teve uns tempos, assim, mais embaixo, meu pai deixou para pasto. Foi aonde, até ele falecer, ficou pasto. E agora, meus irmãos, eles começaram a plantar café e estão dando mais, assim, vida aqui no terreno. Eu lembro que quando eu era bem pequenininha, aí lá em cima tinha os gado, tinha vaca. E depois minha mãe ficava falando, e o leite é muito barato, não dá, e um monte de despesa e tal. Aí meu pai acabou plantando mandioca. E o cultivo da mandioca era super divertido. Na colheita era uma animação assim, bem legal mesmo. Minha mãe fazia bastante quitanda, o pessoal tomava café, a gente levava café para meu pai na roça, e era bem parecido um piquenique mesmo. Sentava debaixo da árvore para comer bolo, bolinho, e era bem legal, a gente conversava bastante, subia no trator, que o trator arrancava a mandioca, aí a gente mexia até com facão, pequenininha, a Lenda, que era pequena também, a gente tirava a mandioca da rama, né, sei lá, daquele pau lá, e depois ainda brincava punha o pé naquele negócio, sabe, que fica a rama assim, e fazia de brinquedo aquilo, sabe, de andar naquilo lá. Era bem legal, era bem divertido. Na minha infância era muito gostoso, eu brincava o dia inteiro. Primeiro nós trazia lenha para a mãe, né, da mãe deixar nós brincar. Daí nós podíamos brincar o resto do dia. O pai batia aquele monte de arroz, né, e nós subia naquela montanha e descia lá embaixo. Mas nunca mais eu esqueço disso, foi muito bom. Mas a gente quer que continue, mas a gente cresce, né? Aqui é um terreno de terra aqui, nós brincava de tolo, que era 4 mais velho, 4 mais novo. Mais velho nós brincava tudo aqui, pegava, põe um garupa do terreiro, decide de tolo aqui.
A casa aqui era outra, uma casa mais simples. Forno de assar biscoito, porco engordando ali, curral, tinha leite ali. E nós era tudo trabalhando, capinando arroz, capinando milho. E o gamão no fogão de lenha, soltando fumaça. E, e meu pai, junto com nós trabalhando. Era café, era milho, era galinha quentida. Era divertido aqui. Tudo lá. Era gengibre, guarapa, era de tudo aqui. Lavava água, lavava roupa lá na mina. Ninguém reclamava. Tudo é feliz. O que eu lembro desde a minha infância é quando eu era bem pequenininha, que a minha mãe tirava leite, minha mãe tirava, aí pra você ver, né? Meu pai não, que a criançada ela me tirava e nós pegava a caneca e ia no curral para tomar leite tirado na hora. Espumava, era muito gostoso. Aí a gente chegava em casa, a gente ia brincar, a gente brincava de queimada, brincava de tento, brincava de marezinha, de esconde-esconde. Eu sei que eu era muito elétrica e eu não parava. Até hoje eu sou bem agitada. A infância minha foi muito divertida, Júlio. Nossa, eu gostava muito. O tempinho bom, a gente brincava nos corguinhos de água, brincava de trolinho, fazia várias atividades. À tarde a gente jogava bola, jogava peteca, andava pela estrada arrastando carrinho, fazia assim, boiadinha de sabugo. Era uma infância que dá muita recordação, viu? Para brincar, para fazer o brinquedo, né? Não tinha onde comprar, nem vendia nada. Olha, boiadinha de sabugo, rodinha d'água, caminhãozinho de cabacinha, perna de pau para andar, né? Tolo para andar. E aí trabalhava o dia inteiro, depois de tarde dá uma voltinha. Fazer estrada de tolo, uma coisa, outra. Mijolinho d'água. Gostava de brincar com mijolinho d'água, socar, rodinha d'água. Bom, quando nós éramos crianças, a gente brincava muito aqui nesse pasto, aqui não tinha café, aqui era só para mandiocal, então nós ajudava o pai arrancar a mandioca, espinicar a mandioca, procurar lenha, nós brincávamos de balança nas folhas da bananeira, uma machucava a outra, o outro, e a gente divertia muito aqui. A gente não tinha brinquedo, né? Os brinquedos eram nós mesmos que fabricávamos. Então nós fazíamos boneca de espiga, de milho, de sabugo. Nós fazíamos os bichinhos, né, de laranjinha, brincava de carrinho, de escorregar na folha de coqueiro, nos barrancos, fazia trolinho de madeira. Então essa que era pular corda, mas nós não tinha corda não, nós pulava era cipó do mato. Era uma alegria louca, não tinha televisão, escurecia, já a gente ia dormir. Então, mas era gostoso, a gente tem saudade daquele tempo. Hoje já é tudo mais diferente. Hoje o pessoal fica na internet, não tem mais aquele contato com o outro. Então é coisa da tecnologia, né? Vai evoluindo, né? Ai, contavam muita história. Tarcísio inventava que tinha uma casinha do Saci Pererê, que a gente não podia sair de noite, que o Saci pegava, e olha, tinha que obedecer à mãe, porque senão a assombração pegava a gente. Ah, era uma doideira. O Tarcísio era muito arteiro nessa parte de inventar história e falar por medo na gente. Às vezes a mãe ia até falar para ele, para com isso, porque depois à noite eu tenho que fazer chá de hortelã. E eu dormia com meu pai e com a minha mãe. Eu era até assim uns 8, 9 anos, eu dormia na cama com eles. Aí eu pulava, assustava à noite, né? Minha mãe tinha que fazer chá de hortelã, porque a gente ficava com bastante medo. Tarcísio, meu irmão mais velho, e à noite dava ali entre
6 horas, ele começava a contar para nós história, quase todo dia, caso de assombração, que montava na garupa da bicicleta, o lobo mau. Até tem o pai que uma vez que foi da casa da avó e o lobo correu atrás dele e ele foi correndo, correndo com a bicicleta, aí o lobo não conseguiu alcançar ele, pegou as galinhas, tirou a galinha do ninho, matou a galinha. A que nós tínhamos mais medo era de assombração no caminho. Maria Gomada. Da Maria Gomada. A história da Maria Gomada é da fazenda, né, dali do vizinho, e no porão, o porão, na verdade, era de escravo, era senzala de escravos na época. E aí ele falava que o Tarcísio, meu irmão, contava que lá tinha a Maria Gomada. E tinha um homem, o dono da fazenda, que morreu, parecia de terno. E parecia de terno também, o senhor Alexandre, né? Alexandre, ele parecia lá de terno. Então a gente ia lá, a gente quase morria de medo. E outra coisa também que eu tinha muito medo era a mulher de algodão, a loira de algodão no banheiro da escola. Essa lenda urbana, né, que existe até hoje ainda. E, nossa, a gente tinha muito medo. Nem ir no banheiro sozinha, né? Tinha que ir junto com a professora, com alguém, que medo. Tinha medo de ir ao banheiro sozinha, porque falava que a escola era a escola antiga lá, era um antigo cemitério. Então lá tinha muita assombração. Então a gente tinha muito medo, era disso, que era do assombração e dos bichos, né? Da onça e lobo. Eles falavam que tinha lobo, então a gente tinha muito medo desses bichos ferozes. Então, eu cuidava dos mais novos, eu pajei a Helena, e ela chorava muito. Então, ela acordava de noite fazendo birra, coitada, de certo, tinha alguma dor, não sei o que ela tinha. Tudo era criança, né, a gente não sabia. Aí, para me agradar ela, eu abria a janela, mostrava o escuro para ela, e falava para ela que se ela não parasse de chorar, o lobo vinha pegar ela. Tarcísio contava umas histórias engraçadas pra gente, história de assombração, de Saci, de Pedro Nalazar, que contava todas essas coisas. Eu gostava de ver a história dele. Ele sabia, assim, como diz o Carlos, foi um professor de escola nossa. Aprendi muito, assim, contar causa, história com ele também. Ele contava muito ali no João Messias, que era assombrado, se via, assim, carroça de fogo à noite, de bambuzeiro pegar fogo. Então, eles contavam muito essas coisas, que via muito algo ali. Mas, sim, a gente é criança, é medroso, então não andava muita noite, não ficava só com medo, ficava tenso só. Eu não fazia arte, né? Eu ponto falar, sei lá, vem pra Deus lá pegar você, olha o cachorro. Fui medo, eu fiz obedecer, né? Mas obedecia. Eu obedeci na época, hoje não tem obedecido mais. Infância nossa, Júlio, foi bem sofrida. O pai não tinha muito recurso, a gente andava descalço, dormia em colchão de palha, a mãe lavava roupa na mina, lá embaixo, sem água encanada, sem luz elétrica. E era tudo, mas era uma alegria louca, não tinha televisão, escurecia, já a gente ia dormir, ia para a escola, depois do almoço ia ajudar o pai na roça. Aí eu ajudava o pai a plantar milho, feijão, arroz, e estudava de manhã e trabalhava à tarde. E a gente não tinha muita regalia, não. Não tinha nem calçado direito, não tinha. O trabalho era feito em equipe. Sempre o pai fazia assim o trabalho, chamava nós para ajudar ele na arranca de feijão, colher milho, colher café, cuidar das galinhas. A gente cheio de boiava os milho, jogava milho para as galinhas. Então era uma tarefa em equipe. Então sempre um ajudando o outro. O pai era o cabeça, ele definia assim: você trata a galinha, você faz isso, aqui me ajuda, eu aqui, ali. Então, cada um ajudar como pode, né? Então, é isso aí, um tempinho bom, viu? Sítio tem muito trabalho. E minha mãe só falava assim: vocês têm que trabalhar, trabalhar. Então a gente tinha que fazer do trabalho as brincadeiras. Catar lenha, por exemplo, virava um piquenique. A gente levava lanchinho, catava frutas. Era bem legal, era bem divertido.
Tinha coisas que não era tão divertido, mas quase que todos os trabalhos viravam uma brincadeira. Limpar o quintal, o sítio inteiro era o quintal, né? Então era duro, bem trabalhoso, mas era bem divertido também. Tudo coletivo, que tudo era muito, né? Tinha que catar lenha para cozinhar bastante tempo. Às vezes tinha que socar café, não tinha café beneficiado, né? Tinha até socar até arroz. Todos tinham que fazer quase que tudo, que era muita coisa, né? Tirar o milho da palha, às vezes tinha até que é, tirar o feijão da margem, porque faltava feijão batido, comia feijão meio verde antes de secar. Isso também era uma brincadeira, a gente fazia isso brincando. A minha mãe mandava nós buscar lá na mina, a mina era lá embaixo, tinha um morro bem a pique, a gente pegava um balde num braço, outro no outro, e nós, a vida caía, derrubava tudo no chão, era divertido, mas era, quer dizer, era gostoso, mas era trabalhoso, né, também, né. Lúcia, era uma vida bem sofrida, mas a gente tinha o divertimento. Tinha. Aquilo lá para nós era normal, né, do cotidiano. Carregar água, a gente tinha um latão assim bem grandão, então a gente tinha que encher o latão cedo e o latão à tarde, para todo mundo tomar banho, esquentava água no fogão a lenha, tomava banho na bacia, um roubava a água do outro, aí brigava, um comia a banana do outro, e era aquela infância bem divertida, mas todo mundo tinha sua tarefa, que era varrer terreiro. Ali nós temos um pé, ó, bem pertinho de alecrim, que a gente varria terreiro, fazia vassoura, a gente procurava consumir praticamente quase tudo que tinha, plantava milho, ajudava o pai a tampar a cova de milho. A gente não trabalhava na roça assim duro, mas a gente ia praticamente brincando e trabalhando, o pai contando história, carregava a gente de cavalinho, então a gente curtia muito isso, e ao mesmo tempo a gente estava ajudando ele a plantar uma horta, plantar feijão, plantar arroz, essas coisas a gente se divertia, levava comida, queria comer a comida dele no caldeirão. É muito divertido. Lembra que nós pegava a banana verde, fazia um buraco, enterrava na terra, depois passava 10 dias, nós virava, a banana estava madurinha, nós comíamos a banana tão gostosa. A gente queria madurar logo, porque a gente comia demais, tinha muita fome. Nós estudávamos na cidade, a gente andava em média de 35 a 40 minutos todo dia a pé para ir para a escola. Então levantava cedo, tomava um café, depois ia, chegava em casa, tinha um irmão meu que corria na frente, que ele era mais o Braz, ele comia toda assim, a mistura que a mãe deixava, aí sobrava só arroz, feijão, e nós brigava com ele, e dava risada ao mesmo tempo. E assim nós fomos crescendo. Nós dormia 4, duas em cima e 2 embaixo. Para economizar a coberta, né? Aquele tempo era difícil, né? Não tinha salário, não tinha nada, né? E a renda do pai só dava para comer, né? Eu trabalhei desde 5 anos no fogão de lenha e nunca queimei nada. Graças a Deus, Deus protegeu nós. Nós não cansávamos direito no fogão ainda, mas tinha que fazer comida, né? Porque a mãe mandava, nós ensinava nós a trabalhar, desde criança. Eu tinha medo de, né, de não dar certo as coisas. Então ela já cresceu naquele regime já de ajudar, de ensinar nós a trabalhar. Então ela chamava nós, vem cá aprender o serviço. E antigamente tinha que aprender, senão não podia casar, né? E o meu irmão uma vez se machucou, caiu, quebrou a perna, meu pai levou no hospital de Ouros. O Paulinho, meu irmão, tinha buraco na casa, uma vez eu criança, não sabia, né? Ele olhando lá e eu peguei o pau, fui lá, chuchei ele. Nossa senhora, quando eu vi aquilo, machuquei o olho dele, tadinho. Nossa, foi uma coisa horrível, 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 que eu não gosto nem de comentar. Mas ele vai comentar, de certo. E foi horrível. Mas era azar de criança, né? A gente tinha juízo. Fiquei escondida na bananeira, chegou de noite, eu tinha que voltar para casa, voltei, meu pai, apanhei dele, mas foi bom para aprender.
Ô, Luzia, você lembra quando nós ia para cachoeira a pé, não tinha carro à noite? Teve um dia que você fugiu do pai com a mãe Lembro. e levou a Vera ainda no culto de oração. Chegou lá, minha prima falou para você, assim, a Célia, né, da Tiditinha, falou, ah lá, a Luzia estava no culto de oração. Aí a mãe ficou brava, o pai veio na frente correndo nervosa. Você lembra desse dia? Lembro. Até eu vi só aquela escuridão, era às 10 horas da noite. Aí eu peguei na mão da Vera, a Vera tinha uns 5 anos, eu tinha uns 7, 8 na época. Eu vinha sozinha e, graças a Deus, não aconteceu nada no caminho, né? Eu não vi nada, mas a Vera com um pouco de medo. Mas é divertido, foi gostoso, sim. A gente machucava bastante. Uma vez até eu estava brincando com o Paulinho, num balanço, e aí eu torci o braço. Eu era muito pequenininha, bem pequenininha mesmo. E eu achei que tivesse quebrado o braço, fiz um escândalo. Minha mãe também achou que tivesse quebrado, e meu pai me trouxe. Não sei se foi aqui em Pouso Alegre, não lembro direito. Mas não tinha quebrado nada, não. Foi só uma, sei lá, se deslocou, mas entramos em pânico, né? O meu pai, ele trabalhava naquela época de enfermeiro, porque ele fazia injeção no povo que precisava. E a gente tinha uma vizinha minha, que é tia do meu marido, e ela ia sempre lá, e se nós lembra, ele fervia a seringa de fazer injeção, desinfetava, e aplicava nela, e aplicava em nós ficava doente, ficava uns 2, 3 dias na cama com febre. Ele vinha na cachoeira, trazia uma bezetacil, que doía, mas doía, aplicava em nós. Outro dia nós estávamos correndo pro terreiro, brincando. Era o que ia no lau, farmacêutico, remédio, médico nosso era ele. E comprava os remédios, a injeção, falava o que nós tinha, né, e já dava essa bezetacil. Era um tiro e queda. E minha mãe fazia muito chá, foi de laranja também para nós. Dava com cebalena. Era um comprimidinho, muito bom para dor de garganta, para resfriado. Ela dava isso aí para nós. E aqui o senhor sempre usou material aqui do sítio mesmo, coisas para fabricar os brinquedos, fabricar... Mas isso aí é marcar a posição do vento, então está para chuva, eles viram o contrário. O vento para baixo está chuva, o vento para cima vai firmar o tempo. Você olha de longe para ver o lado que parou o vento e o lado que está indicando o vento. Entendi. Então esse equipamento, ele serve para a posição ver dele, se vai chover ou não. Se vê assim, o lado que o vento está, né? O vento vem vindo aqui, ó, de frente aqui, ele sempre assola. Mas isso é porque você já sabe que a maioria da chuva vem de um lado ou do outro. Mais aqui, ó. Do lado que vem chuva forte. Agora vem pra cá, vem mais frio, pouco chuva. Venta mais e menos chuva. Aí você fez aquilo para... É só a previsão do tempo. A previsão mostrar o lado do vento. Né? E ele acerta mais que a previsão da televisão? Nossa, não tem nem de comparar. Né? Às vezes, assim, eles fazem na televisão, vem aqui, olha, tá mais ou menos. Quem que mente mais? A televisão praticamente mais. Muito bom. E essas cabaças aqui, o que são? Isso aí é chocar passarinho, os canarinhos vêm aí, faz muito dano. Você faz casinhos passarinhos. Eles põem eles, vêm aí, chocam, né, que eles gostam de protegido, né, pra gavião, essas coisas não pegar. Né? E as abelhinhas? A abelhinha tá aí, etizinho, tirei do chão. E no chão a formiga atacando, coisa que criar. Tem a água. Essa aqui é a casinha de abelha, né? Aqui é o comidinho. Na entrada. Né? A água dá uma chuvinha toda, organizada. Isso aqui tá cheio, ó. Sapinho sempre bom pra comer as larvas que juntam na água. Não escapam. Ó, tá cheio d'água, a chuvinha que deu. Cheio de sapinho. Cria sapinho. Esse aqui também, ó. Cai de uma aqui e cai na terceira. Daí começa a gastar tudo na terceira. Água da chuva. Tudo material. E tô aguando todo dia, ó. Todo dia tira água. Às vezes não chega a secar, isso aqui já vem outra chuva, completo novo. E aqui tem taioba. Isso aqui tá taioba, agora com o frio, o frio mata ela, aí brota de novo. Mas faz horta aqui também. Planta lá, ó, a Iporó, vamos ver na frente. Tá bonito.
E carrega 1 metro de lenha. Carrinho de pegar lenha. Eu carrego 1 metro de lenha. Via minha. Entendi. Você coloca a lenha aqui, vai pilhando. O peso vai tudo na roda, não tem. Segura com nada de peso aqui. Esse eu fiz novo, não foi testado ainda. Esse aqui é outro novo. É outro novo. Pode pegar o outro? Pode. Não, esse não tem roda, esse velho aí. Ah, tá sem roda? E aí esse outro atrás desse aí, ó. Esse aí não. Da pessoa que não quer segurar peso na mão. Esse aqui é de rolamento. Esse aqui tem até rolamento. Rolamento na roda. Mas não tá feito ainda. Até as madeiras roliças do mato. Mas é tudo tirado do mato. Esse aqui é pra descer morro, né? Tem rolamento, então. Na roda frente dele dá rolamento aqui, ó. Se tiver pesado, põe aqui no chão, aqui, ó. Não engorda. Ó. Mas ele tá tem alguma coisa na frente ainda. Então essa é a adaptação para trabalhar na montanha. Pra não segurar o peso no braço, sorte aqui e deixa ele lá embora. Trabalhar tem morro. É. Isso aí é tudo de montanha. Eu pus rolamento na roda da frente, ela fica molinho tocando. Eles faziam brinquedos também desse jeito para as crianças, que é o trolinho. O tolinho fazia tolinho com freio e tudo, tinha que ter feio pisar mesmo. O trolinho era um carrinho de madeira. É de madeira. Aí o pai começou a plantar café de meia com os outros. Aí meus irmãos cresceram, os mais velhos falaram assim, ah pai, vamos plantar no nosso terreno. Aí nós temos 100%, ficar dividindo. Café naquele tempo não era valioso igual hoje. Aí a gente começou a plantar os primeiros pés de café lá em 1970 e pouco. E tá até hoje produzindo café. Corta ele brota e a gente vai cuidando, plantando mais. Aí as coisas começaram a melhorar. Aí depois disso o pai já pôs luz, já colocou água encanada, já comprou televisão e comprou um carro para andar, que é a Brasilinha azul dele. Aí as coisas começaram a encaminhar, aí ficou bom. O pai sempre trabalhava de meia com a pávia. Então sempre ele tinha aquela rotina, tirar leite, fazer mais de meia. Aí, sei lá, assim, às vezes dá uns pepininhos, né? Porque o filho dele aí cresce, quer mandar também. Aí resolveu já largar a mão de trabalhar de meia com ele. Vamos plantar um no nosso terreno aqui. Aí ele resolveu tirar um pedaço do pasto e plantar o café. E foi o que deu mais certo para nós, que chegou nós a levantar, assim, como diz o Carlos, sair um pouco daquela rotina de meieiro, de uma classe mais pobre, de trabalhar metade para dar outra metade só dele, metade só nossa. Aí nós plantamos na terra nossa, então foi um meio que ajudou muito a gente a desenvolver essas partes financeiras com o princípio o começo nosso. Até hoje nós, como diz o Carlos, tomamos café já faz uns 50 anos por aí, quando nós comecei a plantar os primeiros cafés, então até hoje. Então, eu acho que é uma lavoura muito boa para a gente trabalhar na roça, porque ela dá lenha, ela dá o café, ela dá a palhiça, que é esterco, então é uma coisa, parece que ajuda a outra, né?
Então eu acho que foi um ótimo investimento que nós fizemos, foi mexer com café. Então, né, a minha rotina lá na roça começou desde os 5 anos, né, que eu lembro, porque a mãe levava a gente todo domingo depois da catequese lá na roça pra gente almoçar frango caipira, né. A avó fazia todo domingo frango caipira, quase que sempre a turma de Pouso Alegre, que os primos, as tias vinham também, a madrinha, que lá de Taubaté vinha, e a gente fazia lá, reunia lá todo domingo. E nisso a gente já começava a brincar, o vô foi um vô muito presente na nossa vida, sempre carregava a gente, brincava a gente no colo, né? Tinha a briga dos primos para ficar no colo do vô. O tio Tarcísio era o tio mais brincalhão, fazia os brinquedos pra gente, né? Fazia o trolinho, perna de pau, dava ideia, colocava medo na gente, que, por exemplo, chupar laranja, se engolisse a semente, crescia árvore dentro da gente, né? Então a gente não chupava semente de nada. As coisas de milho verde, que sempre fazia pamonha, todo ano fazia bastante pamonha, fazia mais de 200 pamonha, que a família é grande, né? A mãe tem 14 irmãos, tem os netos, os tios tudo, né? Então reunia bastante gente na casa do vô, e a casa do vô foi casa de vô mesmo, que todo mundo reunia, brincava, conversava, os primos brincavam muito, era uma família bastante unida nessas coisas. Daí a gente foi crescendo, e nisso de que foi crescendo, cada um foi para um canto, mas sempre eu lembro de fazer a pamonha, reunir a família, o almoço de domingo, frango caipira, foi diminuindo de acordo com a avó, que o avô veio para a cidade, inclusive nessa casa aqui que hoje eu moro, que a avó morou muito tempo com o tio João e o tio Tonho, o tio Tarcísio também. O vô sempre foi ensinando a gente lá na roça, mexer com café. O vô todo dia chegava com o jacá cheio de coisa, ou era o carrinho, era o jacá, o saco, todo dia ele carregava as frutas, legumes, tudo, ele trazia todo mundo. Banana, todo mundo ia lá subir, o tio João também, o Joãozinho, né, que a gente chamava ele, trazia bastante coisa pra gente. Quando a gente não ia na roça que eu tô falando, o tio João levava a gente também, no domingo, né, pegava o golzinho dele, que ele morava em Pouso Alegre, mas todo final de semana ele estava aqui e levava a gente para lá. Daí o vô foi me ensinando, o tio Tarcísio foi me ensinando a fazer cerca, tirar leite, né? A gente mexeu na roça um tempão. E de acordo com o vô foi ficando mais idoso, com 90 e poucos anos, ele morreu acho que 92, 93. Com 90 anos ele já começou a ter dificuldade de trabalhar na roça, devido à idade, né? Ele foi me ensinando porque se ele parasse, nenhum filho ia mexer com gado lá. Então ele falou, então você mexe aí, vou ensinando você, não sei se você vai continuar a vida inteira, mas eu ensino você, é bom saber de tudo. Ele foi ensinando, o tio Tarcísio também foi ensinando a mexer com café, né? E uma coisa que eu lembro do vô, que ele ensinou muita gente, foi a questão de plantar fruta. E eu lembro do pé de jabuticaba lá, que tem até hoje, né? Graças ao vô, o vô plantou, e falava pro vô, senhor vô, ô Zé, você vai plantar, mas você não vai colher jabuticaba. Ele falava, se eu não colher, meus netos, meus filhos colhem. Então ele sempre pensou na gente lá na frente, ensinou o quê? Nunca pôr fogo, né? Antigamente tinha mania do povo pegar e pôr fogo na matéria orgânica, né? E o vô sempre ensinou, não, é esterco pra terra. Ele foi ensinando tudo isso pra gente aí, a cuidar do sítio, que ele pegou que lá, acho que não tinha quase nada de árvore. E o vô sempre foi plantando fruta, sempre plantando tudo que era gostoso, né? Que ele sempre foi gostando. Via uma muda de café, ele ia lá plantava. Então sempre tá colhendo. E ele colheu muito. O sítio hoje é o que é muito conta dele, né? Ele sempre agradece muito café, que hoje o café lá que eu planto, já arrendado do tio Tarcísio e o meu, é graças ao suor do vô que comprou aquela terrinha lá. E o tio Tarcísio cuidou a vida inteira, então hoje cada um tem o seu cafezinho. A gente mantém essa tradição do café lá na roça, porque foi o que alavancou a vida do vô, da avó e do tio, né? O tio hoje trabalha só entre eles lá, não tem funcionários, e é muito bonito ver manter tudo que o vô conquistou durante a vida. E uma coisa que eu sempre penso, eu trabalho aqui na cidade, mas eu sempre vou continuar na roça. Esse é meu plano de vida, sempre ter meu cantinho lá, cuidar, manter tudo que o vô suou para ter e ainda aumentar com a luta que ele teve, né? Os tio tiveram também, porque não é fácil, roça é muito difícil. E lá eu falo que é a minha válvula de escape, né? Lá eu vou para relaxar a cabeça, a gente soa, cansa, mas refresca a mente. É lá que a gente cuida da cabeça.
E meu pensamento é esse, manter, se Deus quiser, um dia tiver filhos, manter tudo que o vô ensinou, tudo que os tios ensinaram, e é isso.